E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Vamos fazer aqui uma reflexão. Aquele antropólogo, né, Levi-Strauss, lá do século XX, em seu estudo, né, ele percebeu que as culturas, elas tinham uma proibição em comum, né, que elas não aceitavam, por exemplo, o incesto. Né? O incesto, todas as culturas, né, em geral, não aceitaram, tinham uma proibição desse incesto. O que é, né, isso, o incesto? Era, né, a sexualidade, né, entre pais e filhos, né, entre irmãos, entre tios, né? Então, esse antropólogo, né, Levi-Strauss, percebeu que há essa proibição natural nas culturas, que nenhuma cultura aceitou, né, e aceita, né, o incesto. Ele fez essa observação. Para nós que crê em Deus, né, o Criador já colocou essa lei nos seres humanos, de que o incesto é uma coisa, né, proibida por todas as culturas, que é uma coisa que não é aceitável em todas as culturas. Que bacana, né, que o Criador colocou essa lei já em sua criatura, né? Então esse antropólogo, né, Levi-Strauss, percebeu isso. Porém, a gente sabe que existem outras coisas que danificam, né, a sociedade, né, as culturas, que o homem por si só não descobre. Né? Tá no homem, tá em nós, né, seres humanos. Mas a gente precisa de um impulso do Espírito Santo, a gente precisa de leis, a gente precisa rezar, a gente precisa meditar sobre isto para que melhore. Assim como foi descoberto, né, a questão do incesto, que nenhuma cultura aceita, né, nenhuma cultura aceita, né, o incesto, mas essas culturas também precisavam, né, dar um salto, por exemplo, em perceber que o adultério também é inaceitável. Né? O adultério podia ser também, pelas culturas, né, rejeitado. Mas a gente sabe que não, felizmente, as culturas aceitam, né, o adultério. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 5, falando dos 10 mandamentos, né, eu vou citar aqui alguns que as culturas já deveriam ter colocado em prática também, como na questão do incesto, que as culturas já deviam ter também recusado. Por exemplo, o mandamento, né, de honrar pai e mãe, se a sociedade também colocasse em prática. O mandamento de não cometer adultério, o mandamento de não furtar, o mandamento de não matar, de não cobiçar a mulher do próximo, de não cobiçar as coisas alheias, de não levantar, né, falso testemunho. Essas leis que foram escritas, né, há mais de 3.000 anos, já deveria estar em prática nas sociedades. Tá conseguindo? Dá para você entender, né, que ó, se o incesto, a cultura, né, os seres humanos descobriram naturalmente que era uma coisa ilegal, que era uma coisa que nenhuma cultura deveria aceitar, a mesma coisa deveria ser também com essas outras leis, né, naturais. O ser humano já deveria ter aprendido que o adultério dá errado, destrói a família, que o roubo dá errado, que o falso testemunho dá errado, que não honrar pai e mãe dá errado, matar dá errado, roubar dá errado, levantar falso testemunho dá errado. Tá entendendo, meus irmãos? Agora a gente precisa refletir da seguinte maneira: se o incesto o homem descobriu naturalmente, esses outros mandamentos o homem não é capaz de descobrir naturalmente. Isso mostra claro, nos dias de hoje, que essa lei foi escrita há mais de 3.000 anos e que o homem moderno ainda não descobriu. O autor sagrado, ao escrever esses mandamentos, ele já tinha consciência de que essas coisas
adoecem a sociedade, atrapalha o convívio entre as culturas. Está entendendo, meus irmãos, que se esse autor, há mais de 3.000 anos, que escreveu nesse texto, já tinha essa consciência de que essas coisas davam errado, então a gente tem certeza absoluta que esse texto não é obra de seres humanos. Essa inspiração para escrever esses mandamentos foi divina. Foi o Espírito Santo quem ensinou. Porque de lá até cá, a única coisa que os seres humanos descobriram naturalmente foi a questão do incesto. Mas essas coisas aqui, o homem não descobre naturalmente. É preciso, né, que essas leis sejam colocadas diante de nossos olhos, diante das nossas mãos, sejam guardadas bem próximo de nós. Para quê? Para que a gente, meditando essas leis, para que a gente, rezando, né, essas leis, a gente chegue a esse ponto de não levantar falso testemunho, de não adulterar, de não roubar, de honrar pai e mãe, de não cobiçar a mulher do próximo, de não cobiçar as coisas alheias, de colocar Deus em primeiro lugar, não pronunciar o nome de Deus em vão. Então, meu irmão, eu faço essa exortação para mim e para você, olhar para os 10 mandamentos e olhar para a sociedade, porque sem olhar para os 10 mandamentos, sem rezar os 10 mandamentos, os homens jamais vão descobrir essas leis. Os homens, mesmo caídos, mesmo, né, na decadência, ainda não largaram o adultério, ainda não foram fortes o suficiente para largar o falso testemunho, para honrar pai e mãe, para não matar, para não roubar. Por quê, meus irmãos? Porque não colocaram em prática, né, essas leis. Repito, foram capazes de descobrir que o incesto é ilegal, é proibido por todas as culturas. Porém, essas outras mazelas que a lista dos 10 mandamentos mostra, os homens não conseguem descobrir. Está aí a prova, né, na sociedade. Não conseguimos descobrir por conta própria. A gente paga um preço caro por isso, um preço muito alto, pelo adultério, pelo falso testemunho, pelo roubo, pelo homicídio, por não honrar pai e mãe, por não colocar Deus em primeiro lugar. Então Deus sabia que o homem não é capaz de descobrir essas leis sozinho. Por isso que Deus colocou homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever as Sagradas Escrituras. Para mim e para você ler. Veja, no mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 18, vai dizer assim: gravai essas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma. Prendei-as como sinal às vossas mãos, e seja elas como feixes entre vossos olhos. Versículo 19. Ensinai-a aos vossos filhos, falando dela, seja quando estiver sentado em tua casa, seja andando no caminho, a caminho, tanto ao deitares quanto ao levantares. Escrevei-as, versículo 20, né? Versículo 20. Escrevei-as nos umbrais de tua casa e nos portões de tua cidade. Era para fazer isso com a lei de Deus, meus irmãos. Para a gente não esquecer. Lá em Deuteronômio 5, fala dos mandamentos. E aqui em Deuteronômio 11, versículo 18, né, ao 20, vai falar que é para a gente gravar, em primeiro lugar, e no nosso coração e na nossa alma. E prender, e vai dizer, prende elas como um sinal em vossa mão. Prende elas como um sinal em vossa mão, diante de vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, seja em casa, seja andando pelo caminho, seja ao deitares, ao levantares. Mas a humanidade não quis fazer isso, meus irmãos. Por isso, né, que até agora descobriram que o incesto é proibido. Mas não descobriram que o adultério faz mal, o roubo faz mal, o
Falso testemunho faz mal para a sociedade, adoece a cultura, adoece a sociedade. Então, esses mandamentos, o homem só aprende rezando a lei de Deus, né? Meditando na lei de Deus. O homem por si só, meus irmãos, não descobre essas leis. Uma prova gigantesca está aí na sociedade. Um texto que foi escrito há mais de 3.000 anos. Esses homens inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram, né, esses 10 mandamentos, esses autores, por conta própria, não teriam capacidade de descobrir essas leis sozinhos, né? Foi inspirado pelo Espírito Santo, foi inspirado por Deus para dizer, olha, a sociedade só é sadia se vocês colocarem em prática esses mandamentos. E a prova, meus irmãos, está aí na sociedade de hoje. O homem caído, decaído, não consegue não consegue perceber essas leis por conta própria, só pela inspiração do Espírito Santo, só lendo, como está aqui, gravai-o em vosso coração, prendei-o como sinal nas vossas mãos, entre vossos olhos, ensinai a vossos filhos, seja no caminho, seja em casa, seja ao deitares, ao levantares. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu deixo nesse vídeo. O homem, por conta própria, não consegue descobrir os mandamentos da lei de Deus. Jamais, né, eles vão descobrir essa lei por conta própria. Jamais eles vão ter força para lutar contra esses vícios, contra esses males, por conta própria. Só pela ação do Espírito Santo. Só aquele que deseja o Espírito Santo. Então essa mensagem que eu deixo, meus irmãos, que eu e você desejem o Espírito Santo. Entenda que todos esses vícios, todas essas mazelas que é denunciado nos 10 mandamentos, todas essas leis é para o nosso bem, é para uma família sadia, é para uma sociedade saudável. Porém, não descobriram ainda. Repito, né? Assim como foram capazes de descobrir que o incesto é errado, é proibido, essas outras leis só será descoberta pela ação do Espírito Santo. O homem sozinho já provou que ele não consegue descobrir essas leis por conta própria. Eles não conseguem descobrir essas leis nem por conta própria. É preciso a ação do Espírito Santo. Beleza, meus irmãos? Então é essa a mensagem que eu deixo nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, peço a você que se inscreva. Comente aí o que você achou. Compartilha essa mensagem aí com outras pessoas. Vamos pedir a graça do Espírito Santo. Muito obrigado e fique com Deus.